Nesse vídeo oferecido pela Design Líquido, nós vamos falar um pouco da arquitetura de dialetos de Delégua, a linguagem que a Design Líquido patrocina. Delégua é uma linguagem de programação 100% em português que executa em qualquer sistema operacional e qualquer ambiente que suporte JavaScript, como navegadores de internet e um ambiente Node.js, por exemplo. Delégua nasceu do mesmo código-fonte de Égua na versão 1.2.0 no dia 4 de janeiro de 2022, e na época nós fizemos 3 grandes modificações que já eram desejosas pelo nosso time de ser feitas já há muito tempo. Converter o fonte para TypeScript, para melhorar a maneira com que o código é mantido. Modularizar as estruturas, ou seja, elas ficam mais fáceis de serem mantidas e mais fáceis de serem lidas. E traduzir os nomes das estruturas para o português. Se vocês derem uma olhada no código-fonte da linguagem Égua, vocês vão notar que a linguagem até hoje ela é escrita em inglês. Ela usa elementos gerados do JSON, que é um gerador de compiladores ou de interpretadores, né, com base no JavaScript. Você imputa uma gramática nele e você tem como resultado a geração de artefatos em JavaScript. Então, os nossos objetivos iniciais eram expandir as capacidades originais de Égua para que nós tivéssemos algo interoperável que funcionasse em qualquer sistema operacional, que funcionasse com bibliotecas do NPM, que funcionasse no navegador de internet e funcionasse no Node.js e assim por diante. Então, outro objetivo nosso era ter suporte à importação de arquivos como módulos. A implementação até hoje de Égua tem isso, mas isso é meio nebuloso. Eu diria que não funciona muito bem, pelo menos na nossa última tentativa de usar importação da forma com que eles nos orientam, não funciona muito bem. Nós queríamos também executar 4 dialetos diferentes. Então, nesse caso, eram Delégua, Égua, Égua-P e Égua-C, mas Égua-C hoje em dia é extinto. Os próprios criadores sequer mencionam Égua-C. Então, nós nos concentramos apenas nos 3 primeiros. E uma arquitetura inicial que foi herdada da linguagem Égua constituía 4 componentes. Um lexador que transforma um código-fonte em símbolos, um avaliador sintático que pega esses símbolos e transforma em declarações e expressões que a gente chama de alto nível, prontas para serem executadas. Um terceiro artefato chamado resolvedor que tenta mapear todas as variáveis e todas as referências em código e obter atalhos para elas. Então, nesse caso, seriam atalhos de memória. E por último, o interpretador que efetivamente executa esse código. Depois que nós começamos a aprender como tudo isso funciona, nós éramos desejosos de algumas coisas, como, por exemplo, o suporte à depuração. Nós consideramos que o grande ponto forte de Portugal, por exemplo, é que os editores, os bons editores, possuem um bom suporte à depuração. Você pode colocar um ponto de parada, você pode inspecionar as variáveis, você pode ver os valores delas e assim por diante. Portugal realmente ajuda o estudante. Mas nós queríamos usar uma IDE comercial. Nós queríamos usar uma IDE que já está aí sendo desenvolvida, que é patrocinada por um grande player do mercado. Então a nossa ideia é o Visual Studio Code, porque o Visual Studio Code hoje em dia eu diria que é a IDE mais bem patrocinada do mercado e eu diria que é a gratuita. Nós temos outras ideias aí feitas pela JetBrains que são muito boas, mas elas não são gratuitas. Pelo menos uma boa parte delas não é. Algumas, como de Java e de JavaScript, são, mas a gente decidiu se concentrar no Visual Studio Code, até porque o Visual Studio Code tem uma tradução para o português que você pode instalar. E também nós queríamos tradução de fontes. Existe um dialeto de Portugal chamado Mapler, que faz isso muito bem. Ele traduz, se eu não me engano, para 5 outras linguagens de programação diferentes. E é muito interessante, porque é uma tradução em tempo real. Você clica e já aparece. Então era mais ou menos isso que a gente queria fazer também. Nós queríamos começar com só 2 linguagens, porque já é trabalho suficiente para meses começar com 2. Então, as 2 escolhidas foram JavaScript e Python, porque são as 2 linguagens das quais Delégua mais se influencia. Então veio o segundo modelo de arquitetura, que começou na versão 0.4.0 em diante. Nessa versão 0.4.0, nós separamos o lexador e o avaliador sintático num outro supergrupo que a gente chama de importador. O importador, ele, além de ser um grupo, ele é uma classe também implementada em TypeScript que contém as outras 2. O importador ele é usado para ler, por exemplo, um arquivo de um outro lugar do sistema, coletar os símbolos e transformar eles em expressões de alto nível e aí passar isso para o interpretador.
E aí, nesse caso, não importa que ambiente que você está, se você está no browser ou se você está no Node.js, o importador, em teoria, deveria funcionar para ambos. E aí vem o interpretador. No interpretador foi encapsulado o resolvedor e o interpretador em si. A gente chama isso do núcleo de interpretação, nesse caso aqui. E na versão 0.4.0, também se originou o servidor de depuração. O servidor de depuração, ele na verdade começou por causa da forma com que a explicação das extensões do Visual Studio Code orientam os desenvolvedores a desenvolver. Nesse caso, a gente começou com o servidor de depuração remota que usa o pacote net do Node.js. O resolvedor, no entanto, nunca nos foi muito útil, especialmente no modo layer, que é o leia, avalie, interprete e repita, em que a importação é feita dinamicamente. Então, por exemplo, nós importamos o primeiro arquivo, daí nós importamos o segundo, daí nós importamos o terceiro, daí nós importamos o quarto. Então essa avaliação dos atalhos de onde as variáveis e as referências estão, ela não é muito útil quando você tem esse modo. Porque você pode importar um arquivo, executar um pouquinho de código, mais para frente você importa outro, você executa mais um pouquinho de código e assim por diante. O Python e o JavaScript são assim. Eles funcionam da mesma forma. Você pode fazer require, por exemplo, a qualquer parte do código. Você pode fazer um import a qualquer hora do código. Não importa a hora que é. Então, o resolvedor ele meio que foi caindo em desuso. A gente fez alguns testes envolvendo a pesquisa de variável. A gente teria O de N nesse caso. Só que a maneira com que Égua resolve as variáveis de ambiente, ela também é ON. Então ficaria na mesma. A gente acabou simplesmente vendo que é melhor só descartar o resolvedor e é isso mesmo. Hoje em dia, o resolvedor é implementado apenas no dialeto de Égua clássico. Apenas para manter a compatibilidade que nós nos comprometemos desde o início do projeto. Colocando uma linha do tempo que é muito interessante aqui, eu diria que essa linha do tempo ela abrange 2022 inteiro. Nós temos na versão 0.1.0, portanto, nós temos a separação de égua e delégua, e nós temos as mudanças arquiteturais fundamentais. Então, nesse caso, TypeScript, tradução 100% português, modularização e assim por diante. E isso se refletiu no nosso resultado. Hoje em dia, a gente tem um ganho fantástico com essa separação. Na versão 0.4.0, a gente implementou o primeiro mecanismo de depuração usando sockets, usando a biblioteca net do Node.js e experimentando isso com a extensão. Mas isso só madurou várias versões depois. Na versão 0.6.0, nós eliminamos o resolvedor para todos os dialetos menos égua. O resolvedor tá lá até hoje, só que ele é só usado na etapa de interpretação. E nós implementamos o que a gente chama de suporte à inferência de tipos e primitivas. Ou seja, se você declara uma variável como texto e você quer usar variável ponto maiúsculo, variável ponto minúsculo, isso é possível hoje em dia por causa desse suporte à inferência. Então o que a gente faz, no momento da variável, nós tentamos adivinhar o tipo dessa variável. Se é texto, se é número, se é um objeto, se é um dicionário, se é um vetor e assim por diante. Tendo essa inferência, a gente consegue usar os métodos de primitivas. E nós temos alguns métodos já implementados. Na versão 0.10.0, nós desenhamos o primeiro tradutor de delégua para JavaScript puro. Quer dizer que se você escrever um código em delégua e usar a opção de tradução, você vai ter o código em JavaScript. E algumas versões depois, nós fizemos a tradução reversa, que nós temos o código escrito em JavaScript que é traduzido de volta para a delégua. Se você ainda não viu isso, a gente colocou um link na descrição desse vídeo aqui que tem o vídeo correspondente com o teste da tradução e da tradução reversa. E, claro, depois disso nós tivemos outros desafios, né? Conforme o projeto foi amadurecendo, nós esbarramos em 3 coisas. Primeiro, Webpack. Quando a gente importa a delégua numa aplicação Next.js, que é baseada em React, ou uma aplicação Nuxt.js, que é baseada em Vue, o Webpack ele tem uma atitude proativa e tenta importar todo e qualquer pacote mencionado em qualquer lugar. Isso é uma fonte de problemas, porque quando o Webpack faz isso, ele tenta importar dependências do Node.js que não funcionam no navegador de internet. E aí, por algum tempo, no projeto da Lego Web, a gente usou o Browserify para justamente mascarar essas dependências. Mas isso começou a nos criar problemas, né? Os problemas começaram a ficar muito complexos depois de um determinado tempo. Um outro problema que começou com uma solução e acabou virando um problema depois é o próprio importador. Porque o importador ele é diretamente dependente de toda a API do Node.
Então acabou que quando nós trouxemos isso, mais uma vez, para as aplicações de navegador de internet, nós conseguimos ver que muita coisa não era possível de ser feita. E quando a gente tem uma aplicação na internet, normalmente a gente só interpreta um arquivo de cada vez. É difícil a gente ter um exemplo que tem vários arquivos. E um terceiro desafio é a questão das interfaces da leitura e escrita. Porque Égua tem apenas escreva. Delego agora tem escreva e leia, assim como todos os outros dialetos de Portugal. Só que a forma com que leia é implementada depende do ambiente que você está executando. Se você está executando, por exemplo, um navegador de internet, você vai perguntar para o usuário de uma determinada forma. Você vai, sei lá, abrir uma div, ou tem aquela opção prompt do browser que você pode usar. No Delego Web a gente usa a opção prompt. Então tem o comando leia, na hora que você executa vai aparecer um prompt para o usuário digita ali a resposta que Delego está pedindo e leia vai atribuir aquela resposta para uma variável, vai fazer uso daquilo para alguma outra coisa. No Node.js isso é diferente, a gente usa uma interface chamada readline. O que acabou acontecendo é que nós temos que prover para o interpretador diferentes interfaces dependendo do ambiente que nós estamos executando. E aí veio o nosso terceiro modelo de arquitetura, que é o modelo de arquitetura atual. Então o que aconteceu? Para resolver o problema com aplicações Next.js e Nuxt.js, ou seja, que fazem uso do Webpack, a gente dividiu o núcleo de Delego num pacote, NPM, e surgiu um outro pacote chamado Delego Node, que faz uso do núcleo de Delego, e implementa mais algumas coisas que existem na API do Node. E aí a gente consegue ter um pacote 100% seguro para ser usado sem o ecossistema Node. E a gente tem um outro pacote que é 100% seguro para usar dentro do ecossistema Node. O núcleo de Delego ficou com o lexador, com o avaliador sintático e o interpretador base. E também os dialetos, cada dialeto implementado até agora tem um lexador próprio, quando há nuances na implementação, um avaliador sintático próprio. E o interpretador normalmente usa, todo mundo usa o interpretador base, exceto alguns dialetos que não usa. EguaP, por exemplo, usa o mesmo interpretador base de Delego. A única coisa que muda é o lexador e o avaliador sintático. Já a Delego Node, a gente tem o importador de novo, ou seja, a importação de arquivos ocorre de maneira normal, porque quando a gente está executando em Node.js, a gente tem acesso a um sistema de arquivo, nós temos um sistema operacional embaixo. Então tem algumas coisas que nos ajudam aí. A depuração remota, por depender diretamente da API do Node, também ficou em Delego Node. E o ecossistema NPM também ficou em Delego Node. Por último, a gente tem a solução Delego, que faz uso das outras duas, ou seja, núcleo de Delego e Delego Node. E a gente tem as outras bibliotecas, Delego a Tempo, Delego a Matemática, Delego a Física e assim por diante. E outras bibliotecas devem surgir conforme o projeto vai expandindo. E agora o mapa do futuro, que é uma das coisas que eu mais gosto de ver aqui. Então a gente tem começados 3 desses 4 dialetos que a gente está vendo aqui. A gente tem Bill. Por quê? Porque o criador de Bill morreu, é uma linguagem extremamente popular, principalmente em rede social. Portugal Studio, que é um dialeto muito bem maturado de Portugal. Só que ele tem alguns problemas, né? Para você rodar no navegador de internet, você tem que rodar ele no que chama Portugal Web Studio, que é uma outra implementação, é tipo uma implementação irmã de Portugal Studio. Então não é a mesma coisa, as mesmas bibliotecas, os mesmos programas que você faz no Portugal Studio, você não necessariamente faz no Portugal Web Studio. Então a gente vai ter isso provavelmente unificado em Delego. Visual G, que eu acho que merece uma repaginada, né? Visual G até hoje está em Windows, não sei se vocês já tentaram abrir no Windows 10 ou no Windows 11, mas ele abre com aquela carinha de Windows XP, talvez, né, ou Windows 98. Então já merece uma coisa melhor. O suporte que a gente tem a Visual G hoje, na data desse vídeo, é parcial, ou seja, tem algumas coisas que nós ainda estamos refinando, principalmente na parte da avaliação sintática, né, que Visual G é bem diferente de Delego. E por fim, Portugal, que a gente não começou ainda, mas que a gente vê isso começando no futuro próximo, porque tem várias funcionalidades que a gente acha interessantes de Portugal, que a gente quer trazer para a Delego também. Na questão da tradução, nós começamos com JavaScript e nós pretendemos implementar mais 3 tradutores. Tanto o tradutor quanto o tradutor reverso. Então, o Python, C# e Java. Em outras palavras, escreve código Delego, traduz para Python, C# ou Java. Se tiver código em Python, C# ou Java e quiser traduzir de volta para Delego, também é possível. Na compilação, nós mapeamos 3 arquiteturas. Então, WebAssembly, que alguns frameworks bem populares já usam, x86 e x64 e ARM. Para aplicações,
Atualmente, Delegua já é possível de ser usada para aplicações web. Confiram o framework líquido da Design Líquido. Também tem o link na descrição desse vídeo. Tem alguns exemplos de a gente escrevendo pequenas aplicações em líquido e usando. Nós queremos fazer também APIs, então REST, SOAP, gRPC, GraphQL. Né? Nós queremos colocar esses suportes também em líquido e tendo uma base em Delegua, né? E games, fazer jogo, né? Nesse caso, nós iríamos começar inicialmente fazendo traduções para outros frameworks de games, mas eventualmente nós teríamos o nosso também. E na questão de educação, né? A gente melhorar o nosso suporte à lógica de computação, que ainda está muito matemático, acho que a gente pode fazer um trabalho menor nesse sentido. Algoritmos de linguagem natural, isso inclui uma linguagem chamada português puro, que é feita numa outra iniciativa, e a construção de fluxogramas. É uma das coisas que os editores de Portugal têm, que a gente quer incorporar em Delegua. Em resumo, nós estamos otimistas quanto ao futuro e onde podemos chegar. E isso aqui é só o começo desse projeto, que deve ser de grande valor para a posteridade. E é a nossa grande motivação também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dá o joinha pra gente, veja nossos shorts, acompanhe nossos projetos, dê estrelinha pra gente no nosso GitHub. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.